Você tem vivido um momento complicado na sua vida, onde você reconhece que você tem estado mais agitado, mais nervoso, perdendo o seu sono, com a sensação de coração disparando, de falta de ar, um aperto no peito? Você sabia que todos esses sintomas são sintomas de uma crise de ansiedade? Se você não sabia, fique aqui comigo até o final desse vídeo, que eu vou te explicar, inclusive, como tratar a sua ansiedade. Eu sou Lara Miranda, especialista em terapia cognitivo-comportamental, e esse vídeo vai explicar tudo o que você precisa saber sobre a sua ansiedade, quando ela se torna um problema e o que você deve fazer para tratá-la. Primeiro, que é muito importante você saber que todas as pessoas têm ansiedade. A ansiedade, ela é uma emoção, reflexo de um pensamento, e esse pensamento sempre relacionado ao futuro, quando você o antecipa como uma ameaça ou um risco. Isso significa que nem sempre a ansiedade é um problema na sua vida. A ansiedade, ela pode inclusive te proteger de coisas muito ruins, como por exemplo, se você se preocupar com uma viagem e você tiver em mente pensamentos como preciso chegar no aeroporto com antecedência, ou se você for de carro, quanto você vai precisar de combustível, quanto tempo você tem para chegar até o local, tentar saber informações sobre a estrada, olhar como está o seu carro, se é um carro que tem condição de fazer uma viagem, se for uma viagem mais longa, se é um carro que está revisado, como estão os pneus. Enquanto você está pensando sobre tudo isso, você está ansioso sim, porque você sabe que o carro pode estragar, você pode sofrer um acidente, o seu pneu pode estourar. Então, você está antecipando o futuro de uma maneira negativa. Porém, isso não representa um problema na sua vida. Pelo contrário, pensar dessa forma, inclusive, pode te proteger e evitar que coisas ruins realmente aconteçam. Então, existe sim essa ansiedade que ela é positiva. Quando um paciente até procura o consultório, a gente fala assim, isso não é uma crise de ansiedade, isso não é um transtorno de ansiedade e você precisa dessa preocupação, inclusive. Imagina você que você vai fazer um vestibular ou um Enem e você tem uma percepção que você não se dedicou aos seus estudos da maneira como você deveria, se for pensar com coerência no curso que você quer fazer e na universidade que você quer fazer. Se você tem uma noção de que você precisa acertar 80% de uma prova, mas que você, em média, é um aluno nota 6, isso é uma ansiedade sim, porque você sabe que você não é um aluno correspondente a tirar a nota 80%, e o que você precisa fazer é usar esse conhecimento para ter a determinação, para se organizar e estudar o conteúdo que você precisa. É claro que não existem milagres, a gente não consegue enganar a gente mesmo. Então, se eu estou vivendo uma situação dessa e eu quero fazer de conta que eu estou preparado para essa prova e não sentir essa preocupação, essa tensão, isso não vai acontecer. O reflexo daquilo que você conhece sobre você, do que você sabe que você precisa apresentar, ele é imediato. Então, essa ansiedade, ela não pode ser tratada, você precisa dela como um instinto de preservação, como um instinto de defesa. Mas então, por que tantas pessoas falam em tratamento para ansiedade e quando precisa tratar? A ansiedade se torna problema dependendo de como ela impacta no seu dia a dia. Então, tem a ver com o comprometimento que ela causa na sua rotina. Imagina você que você não está conseguindo dormir porque você não consegue desligar os seus pensamentos e você está sempre preocupado com a prova que você vai fazer, com a reunião que você tem que participar no dia seguinte, se você vai conseguir ter dinheiro para pagar os seus compromissos do mês, ou se você, aquele carocinho que apareceu lá na sua perna, se aquilo é um tumor ou não. Então, essas são situações que a ansiedade começa a impactar na sua vida. Até porque se você não tem uma boa qualidade de sono, você não descansa. E a consequência disso, automaticamente, é comprometer o seu dia seguinte. É diferente da ansiedade quando você pensa no tempo que você tem para chegar em um determinado lugar, para você não chegar atrasado, e você consegue se organizar realmente para não chegar atrasado. Então, a ansiedade saudável é aquela que você consegue ter comportamentos que vão reduzir ou até eliminar o risco que você está acreditando que possa acontecer do futuro no seu presente. Mas a ansiedade
que você precisa olhar, cuidar e tratar, é aquela ansiedade que não tem nada que você vai fazer ou do que está comprometendo a sua vida que vai te ajudar a melhorar ou até algum alívio do sintoma daquilo que você está sentindo. E existem vários exemplos que eu posso falar para você. As situações das pessoas que relatam ter branco na hora da prova, de não conseguir falar tudo que deveria em uma entrevista, se tiver que fazer uma apresentação ao vivo ou a um público, é uma pessoa que tem dificuldade de falar, que começa a tremer, que não consegue falar tudo o que precisa falar. São pessoas que com medo de viajar de avião, deixam de viajar de avião porque elas acreditam que possam sofrer um acidente, que possam passar mal. Pessoas que não entram dentro de ambientes fechados de maneira geral. Então, um elevador, se você precisar fazer um exame, uma ressonância, uma tomografia, que é um aparelho onde você entra e é um aparelho fechado, a pessoa não consegue fazer aquele exame. E, dependendo da indicação do que, porque o seu médico pediu esse exame, você vai precisar fazê-lo. Ou seja, à medida que você identificar que a sua ansiedade está comprometendo o seu dia a dia, as suas tarefas, a sua qualidade de vida, a sua produtividade, é o momento de você fazer alguma coisa por você. E aí nós já não estamos falando só de ansiedade, nós estamos falando de um transtorno de ansiedade ou o que muitas pessoas chamam de crises de ansiedade. Existem alguns recursos que você pode usar na sua casa mesmo. Primeiro deles, a alimentação. Vários alimentos impactam na qualidade de como você se sente no seu dia a dia. Por exemplo, pessoas ansiosas, a indicação é que não tomem bebidas que sejam energizantes, como, por exemplo, cafeína, muita Coca-Cola, o próprio energético você deve evitar. E se você identifica que a partir de um certo horário isso acontece mais, por exemplo, após as 18 horas, se eu tomar café eu não consigo dormir. Ótimo, isso chama autoconhecimento. É você ter observação o suficiente para conhecer você, saber como você funciona e o que você precisa fazer para você não ter problema com o seu próprio comportamento. Às vezes eu chamo isso até de dar tiro no pé. Evite dar tiro no seu próprio pé. Se você sabe que tomar café vai tirar o seu sono, mesmo que você vá fazer uma atividade monótona à noite, se você tiver que estudar, não use o café, porque dependendo do horário que você se organizou para dormir, o café, além de tirar o seu sono para estudar, ele vai tirar o seu sono na hora de dormir. Uma dica que super funciona, se você não puder ingerir alguma coisa que tire o seu sono, colocar os pés em uma bacia com água gelada. A água gelada costuma despertar as pessoas e ao mesmo tempo que você tira os pés da água gelada, sempre que você enxuga os seus pés, que você os aquece, se você precisar dormir, você vai conseguir fazer isso. A atividade física é um super aliado na questão da ansiedade. Então, se você reconhece que você fica ansioso porque você tem um excesso de energia, qualquer atividade física que vai te deixar cansado já vai te ajudar. Ah, vale aquela caminhada que a gente fala muito mais que é uma caminhada de lazer? Não, nós estamos falando nesse sentido de ficar cansado, de ter um esgotamento físico. Então, você precisa de alguma atividade física que consiga fazer com que você se sinta assim. Agora, mais direcionado especificamente para a ansiedade, eu vou te dizer que o Pilates e a Yoga, porque são duas atividades físicas que trabalham muito a parte respiratória. Você vai aprender, inclusive, a técnica da respiração diafragmática, e isso ajuda muito no controle de qualquer crise de ansiedade, mesmo se for um sintoma de pânico. A respiração diafragmática é a maneira que a gente tem de encher o pulmão e jogar mais oxigênio no cérebro. Então, por isso que ela consegue controlar esses sintomas físicos, como a falta de ar, como a taquicardia, como os tremores, a transpiração na palma da mão, na sola do pé, a tontura. A gente reconhece muito aí uma melhoria através da respiração diafragmática. Como é, então, a respiração diafragmática? Eu costumo dar uma dica que se você nunca fez, a melhor posição para você aprender a fazer a respiração diafragmática, você vai ficar deitado no mais horizontal possível. Então, se a sua cama tiver um colchão firme, pode ser na sua cama, sem travesseiro.
Se a sua cama não tiver um colchão muito firme, você gosta daquele colchão macio e tal, deita no chão na sua casa. Deita de costas, barriga para cima. Coloque a sua mão nessa região aqui, ó, logo abaixo do peito, e você vai inspirar pelo nariz e soltar pela boca. Então, a velocidade que o ar entra precisa ser, em média, 2 vezes mais rápida do que a velocidade que o ar sai. Então, o que você vai fazer? Você inspira só pelo nariz e solta pela boca. Você vai... Por que a mão é interessante que ela esteja abaixo do seu peito? Porque a hora que a sua mão estufar é a hora que você conseguiu abrir o seu diafragma para a respiração. Então, isso vai ser importante porque aí sim você consegue identificar que realmente você atingiu a respiração diafragmática. Nesse momento, se você estiver tendo uma crise de pânico, que é aquela crise mais aguda do sintoma físico da ansiedade, a respiração diafragmática ela é capaz de controlar até uma crise de pânico. Então, extremamente importante para quem sofre de ansiedade aprender a fazer a respiração diafragmática. Ah, mas eu preciso fazer toda vez deitado, com a mão no peito, barriga para cima? Não. Eu só estou te dando essa dica que é para você aprender a fazer a técnica. Porque você viu só, eu fiz a técnica aqui, ó, sentado na minha cadeira, no meu consultório, e eu consigo fazer. Mas porque eu já tenho uma certa prática em relação à respiração. E é isso que eu quero te ensinar, que você aprenda a ter essa prática, porque se você estiver dentro do aparelho de tomógrafo, você está lá fazendo uma tomografia, você começa a sentir os seus sintomas, você vai fazer a respiração e você consegue terminar o seu exame. A meditação é um outro recurso que as pessoas usam muito. Porém, a gente tem que ficar alerta em algumas situações. Se a sua ansiedade te deixa agitado, você vai precisar de uma meditação, um relaxamento guiado. E não são todas as pessoas que conseguem atingir essa técnica. Principalmente no momento de crise, se a gente estiver falando de uma crise de pânico. Então, o que você vai fazer? Não é porque dá certo para um amigo, para o seu vizinho ou para a sua comadre, que necessariamente precisa dar certo para você. Se a meditação você não consegue fazer, se você não consegue fazer um relaxamento, se você não consegue fazer a técnica do mindfulness, tudo bem, ela é só um recurso. Você não precisa necessariamente fazer meditação, usar o mindfulness para conseguir ter um controle de ansiedade. Vale a pena você tentar, para você ver como que isso vai funcionar para você. Mas entenda que não é uma técnica que todo mundo vai conseguir, ou às vezes que você vai conseguir de primeira. Pode ser que se você insistir naquilo, você vai ter um resultado melhor, e é isso que a gente busca. Na verdade, a ansiedade, a maneira de lidar com a ansiedade, de melhorar a ansiedade, está muito relacionada a treino. Então, cada vez que você sente o sintoma, você vai ver, observar como que você está se sentindo, ver o que você fez, se alguma coisa no seu comportamento foi gatilho para você ter aquela crise, e a partir daí é que você vai identificar qual é a melhor técnica para te ajudar. Então, você tem aí 3 dicas antes de pensar em procurar um profissional da área, algum especialista, para tentar te ajudar na sua ansiedade. Atividade física, a sua alimentação e a meditação. Agora, se depois de tudo isso você reconhecer que ainda está tendo problemas, é hora de procurar um profissional especialista. E os profissionais que tratam a ansiedade, o psicólogo e um psiquiatra. Então, a terapia cognitivo-comportamental tem técnicas extremamente eficazes, muito eficientes no tratamento da questão da ansiedade, seja ele qualquer um dos diagnósticos de ansiedade, porque existe uma série de diagnósticos em relação a transtornos de ansiedade. A gente pode falar em transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG, é o mais comum. Mas você também já deve ter ouvido falar no TOC, que é o transtorno obsessivo-compulsivo. Você já deve ter ouvido falar na questão dos tiques. Você já deve ter ouvido falar no transtorno do pânico. Então, tudo isso são crises de ansiedade e a psicoterapia é o meio adequado para você recorrer quando você tentou todas as outras 3 formas e que você não obteve o resultado.
No processo psicoterapêutico, o psicólogo vai, junto com você nas suas sessões, identificar qual é a avaliação que você faz sobre você, quais são os recursos que você tem e quais são os gatilhos que desencadeiam as suas crises de ansiedade. Muitas vezes isso está relacionado à sua história de vida. Eu costumo falar que a gente até aprende a ser ansioso com o mundo que a gente vive hoje. Então as pessoas estão sempre dizendo assim, a gente vê lá um casal que tem um filho que está aprendendo a andar, a correr, e os pais falam assim, Joãozinho, não corre não, você vai cair. A partir do conceito de que a ansiedade é antecipar o futuro numa condição negativa, se eu digo para o meu Joãozinho que ele não deve correr porque ele vai cair, eu já estou ensinando o Joãozinho que coisas ruins acontecem relacionadas ao futuro. Acontece que se eu não deixar o Joãozinho correr, eu estou correndo um risco de, em algum momento da vida do Joãozinho, que ele seja atropelado, porque se ele não correr, ele não vai conseguir terminar de atravessar a rua. Ou seja, eu tenho que dar condições de ter um local adequado onde meu filho possa correr para ele ter segurança naquilo que ele está fazendo. Se a gente pensar na nossa época de escola, os professores estão sempre falando: se você não estudar, você vai tirar nota baixa. Se você não recuperar, você vai reprovar. Então, são todas situações em que a gente está antecipando o futuro com esse significado negativo. E a partir do momento que eu tomo isso para mim como verdade, eu começo a desencadear a ideia de que coisas ruins vão acontecer e que não há o que eu possa fazer. Agora, quando um professor diz, estuda, você vai aprender. Se você participar da aula, você não vai ter nenhum problema. O professor já está trabalhando o que a gente chama de reforço positivo. Estou mostrando o que você precisa fazer para que você tenha um resultado. E aí, quando a gente tem a sorte de de conviver com um professor assim, o que a gente acaba aprendendo? Que, na verdade, depende da gente os nossos resultados. E se depende de mim, tá mais fácil para eu me sentir seguro naquilo que eu estou fazendo. E a grande dúvida que fica é: todo mundo que tem transtorno de ansiedade precisa procurar o psiquiatra, precisa tomar medicação? A resposta é: depende do comprometimento que o seu transtorno de ansiedade está causando na sua vida. Se o comprometimento for de moderado a intenso, sim, você precisa do psiquiatra, porque a medicação vai ser muito importante para controle de sintoma físico. Se for um transtorno ali com um leve desconforto, a psicoterapia talvez consiga te ajudar sem o uso da medicação. Então, muitas pessoas têm resistência ao procurar o psiquiatra. Ele é o profissional adequado para tratar qualquer quadro de ansiedade, mas você precisa, antes de tomar essa decisão, avaliar como está esse comprometimento na sua vida. E uma curiosidade para você: talvez você até já tenha ido ao psiquiatra, já esteja medicado, mas uma coisa bem comum é quando o paciente fica sabendo que ele vai tomar um antidepressivo para tratar a ansiedade. Sim, o remédio adequado para tratar a ansiedade é um antidepressivo. O que a gente observa é que normalmente a dosagem é uma dosagem inferior àquela de quando indicada para tratar a depressão. Não pense você que o ansiolítico vai tratar a ansiedade. O ansiolítico é o popular calmante, então ele só alivia o sintoma. No início do tratamento, os médicos até escolhem associar o ansiolítico ao antidepressivo, que é para você ter uma resposta mais rápida ao tratamento. Porque o antidepressivo ele demora, em média, de 20 a 30 dias para você ver resultado no seu tratamento. Mas o ansiolítico ele não vai tratar você, ele vai causar o alívio do sintoma. E por isso as pessoas gostam tanto dele. Como ele causa um alívio imediato logo após a ingestão da medicação, as pessoas gostam e acham que ele está tratando. Não, ele não está tratando. Seria uma condição meio que como de anestésico. Ele vai te ajudar ali naquele momento, mas a hora que o efeito dele passar, toda a sua sintomatologia, todo o seu quadro vai estar ali presente. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, deixe aí escrito nos comentários. Eu mesma vou responder você. Encaminhe esse vídeo para quem você acha que precisa desse conteúdo e fique de olho. Faça a sua inscrição aqui no canal.
Ative os lembretes de notificação de novos vídeos e fique por dentro acompanhando que vem muito mais conteúdo sobre ansiedade para você. Te vejo no próximo vídeo.